Olá, meus caros, mais uma live aqui no Conteúdo Edificante e nessa oportunidade a gente vai fazer uma pregação acerca desse tema, Icabod versus Ebenezer, ou Ebenezer, a escolha é sua. Que Deus os abençoe, você que está chegando vai deixando seu like e se porventura não é inscrito no canal, se inscreva. Eu vou dar uma ajustada aqui exatamente na cor para a transmissão, ver se dá uma melhorada. Já já a gente vai adentrar então nessa temática muito interessante, o Senhor Deus falando conosco acerca de algo muito maravilhoso. O texto base para essa explanação, essa pregação, é exatamente em 1 Samuel, que foi o último dos juízes. Esse caso ocorreu em 1050 a.C. e nós vamos ter que ler dois capítulos diferentes. O primeiro seria o capítulo 4, versículo 2 em diante. E depois o capítulo 7, o versículo 4 e 5, ok? Vamos ler então esse primeiro, capítulo 4 de 1 Samuel, versículo 1 até o 2. Então diz o seguinte: E veio a palavra de Samuel a todo Israel. Israel saiu ao encontro à peleja aos filisteus, e se acompanharam junto a Ebenezer, e os filisteus acompanharam junto a Efete. E os filisteus se dispuseram em ordem de batalha para sair do encontro a Israel. E estendendo-se a peleja, Israel foi ferido diante dos filisteus, porque feriram na batalha no campo uns 4.000 homens. E tornando o povo ao arraial de Israel, disseram os anciãos: Por que nos feriu o Senhor hoje diante dos filisteus? Tragamos de Silo a arca do concerto do Senhor, e venha no meio de vós os livre da mão dos nossos inimigos. Enviou o Silo, e trouxeram de lá a arca do concerto do Senhor dos Exércitos, e que habita entre os querubins. E os dois filhos de Eli, Ofni e Finéias, estavam ali com a arca do concerto de Deus. E sucedeu que, vinda a arca do concerto do Senhor, Arraial, todo Israel subilou com grande júbilo, e a terra estremeceu. Os filisteus, ouvindo a voz do júbilo, disseram: Que voz de tão grande júbilo é este? Ou é esta no arraial dos hebreus? Então souberam que a arca do Senhor era vinda ao arraial. Pelo que os filisteus se atemorizaram, porque diziam: Deus veio ao arraial. E diziam mais ainda: Ai de nós, que tal nunca jamais sucedeu antes. Ai de nós, que nos livrará da mão desses grandiosos deuses. Esses são os deuses que feriram aos egípcios com todas as pragas junto ao deserto. Esforçai-vos e sede homens, ó filisteus, para que porventura não venhais a servir. A vós sede, pois, homens, e pelejai. Vamos nos adiantando. No versículo 11: E foi tomada a arca de Deus, e dois filhos de Eli, Ofni e Finéias morreram. Correu da batalha um homem de Benjamim, chegou no mesmo dia a Siló, e trazia os vestidos rotos e a terra sobre a cabeça. E chegando ele, eis que Eli estava sentado sobre uma cadeira, vigiando ao pé do caminho. Portanto, seu coração estava tremendo pela arca de Deus. Entrando, pois, aqueles homens a anunciar isso na cidade, e toda a cidade gritou. E ele, ouvindo a voz do grito, disse: Que voz, que alvoroço é essa? Então chegou aquele homem a grande pressa e veio e anunciou a Eli. E Eli, de idade já de 98 anos, e estava os seus olhos tão escurecidos que já não podia ver. E disse aquele homem a Eli: Eu sou o que venho da batalha, porque eu fugi hoje da batalha. E disse ele: Que coisa sucedeu, filho meu? Então respondeu o que trazia as 9, disse: Israel fugiu diante dos filisteus, e houve também grande destroço entre o povo, e demais disso também teus filhos Ofni e Finéias morreram, e a arca de Deus é tomada. Sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás da banda da porta, e quebrou-se o pescoço, e morreu, porquanto era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Nós vamos agora ao capítulo 207, versículo 7 em diante. E ouvindo, pois, os filisteus que os filhos de Israel estavam congregando em Mizipá, subiram as maioria dos filisteus contra Israel, e ouvindo os filhos de Israel temeram por causa dos filisteus. Pelo que disseram os filhos de Israel a Samuel: Não cesse de clamar ao Senhor, nosso Deus, por nós, até que nos livre da mão dos filhos dos filisteus.
Isso é o versículo 7. No versículo 12. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Misá e Sem e chamou o seu nome Ebenezer. Ele disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Assim os filisteus foram abatidos e nunca mais vieram a temermos de Israel. Portanto, foi a mão do Senhor contra os filisteus. Ainda há algo a dizer, exatamente aonde se encontra o Icabô que nasceu. Ó, é no versículo 21, e chamou o menino, e ao mesmo tempo em que ia morrendo, disseram às mulheres que estavam com ela, capítulo 4, versículo 20, que não temas, pois tivesse um filho. Ela, porém, não respondeu, nem fez caso disso, e chamou o filho, ou menino, e acabou, dizendo, foi-se a glória de Israel, portanto a arca de Deus foi levada à pressa por causa do seu sogro. Enfim. Moral da história. Israel estava no pecado. Israel não estava mais de acordo com os preceitos de Deus dados a Moisés. Não tinha mais, de fato, respeito pela palavra de Deus, pelas ordenanças, pela lei. Era uma anarquia só. Não se respeitava o juiz. Como eu disse no início, o juiz era Samuel, foi um dos últimos. E era profeta também. Não se respeitava profeta, mais nada. Andavam ao seu bel prazer. Inclusive os sacerdotes. Ofni e Finéias, filhos de Eli, andavam copulando com as mulheres na proximidade da tenda da congregação, ou seja, aquilo que seria o templo do Senhor. Andavam copulando, não tinham respeito com o templo do Deus vivo. E Eli, que era sacerdote, pouco dava bola. Lembrando que Eli foi aquele que disse que Samuel realmente era profeta. Que os sonhos que Samuel tinha, mais tarde, claro, no começo ele resistiu, mas que era de Deus e que ele se levantaria profeta. Ou seja, Eli era cheio de Deus. Até a palavra Eli quer dizer Deus no hebraico. No entanto, seus filhos eram perversos. E Eli, já com idade avançada, já cego, já gordo, exatamente sem fazer mais nada, de braços cruzados, sentado na sua cadeira, observava tudo e fazia vista grossa ao pecado, ao adultério, à fornicação, à promiscuidade de seus filhos. Então, era tanto no âmbito religioso, vamos colocar assim, como no âmbito civil, a perversidade em Israel. Eu estou falando de 1050 a.C. Foi exatamente onde que isso ocorreu. E, obviamente, que para toda atitude tem uma consequência. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Israel estava lá se esbaldando no pecado e achava que não ia ter castigo. Aí veio o grande povo dos filisteus. Filisteus esses que depois, mais tarde, rei Davi vai vencer o gigante Golias. Ainda nós estamos antes de Davi. E os filisteus eram fortes. E foram pelejar com Israel. E venceram de uma maneira acachapante, humilhante, massacrante Israel. Mataram mais de 40 mil homens. Enfim, fizeram ali uma barbárie. Consagraram-se campeões daquela batalha. Consequência do pecado. Tudo que o homem semear, vai colher. E o que ocorre? Ofni e Finéias, que estavam pecando no templo, foram mortos nessa batalha. E, mais tarde, chegam os informantes e contam para Eli que seus filhos teriam morrido na batalha. Eli, ao saber, dá vamos dizer assim, um treco. Ele cai da cadeira abaixo, quebra o pescoço e morre. A sua nora, ao saber que um dos filhos de Eli, aquele que era casado com ela, obviamente, tinha morrido, também se desesperou e estava grávida. E acabou morrendo também. Mas a criança nasceu. E qual era o nome da criança? Icabô. O nome da criança foi chamada Icabô porque foi-se a glória de Israel. A palavra Icabô quer dizer isso. Foi-se a glória. É inglorioso. E por que foi a glória de Israel? Porque o pecado tirou a glória da nação israelita. A consequência do pecado. E o menino simbolicamente representava isso. Essa memória viva para o povo de Israel. Por conta do pecado, perdeu-se a glória de Deus. Perdeu-se a luz, o brilho.
a vitória, a bênção, a prosperidade. E é às vezes o que acontece com muitos cristãos, que não vigiam e perdem a glória de Deus. E trocam a glória de Deus pela glória dos homens. Ou porque vendem, assim como vendeu Esaú, por um bocado de lentilhas, a sua primogenitura, as suas bênçãos. Israel perdeu a bênção, a glória de Deus por pecar. O interessante é que Deus livra o seu povo de tudo quanto é problema, mal, desde que o seu povo esteja temendo a ele. Nós vemos um caso específico de Balaão, que ia amaldiçoar Israel, o povo israelita, mas não conseguiu. Mas logo após, quando Israel pecou, os homens morreram. Então a questão é o pecado. Pecou já era. A consequência do pecado é terrível, gera a morte. E foi o que ocorreu, literalmente, ali. A morte do povo de Israel. Boa parte da nação israelita. Então, meus caros, atentamos para isso. Porque os pecados que, de fato, não são pedidos para Deus para serem perdoados, ou que não há um arrependimento, uma hora vai gerar uma consequência. Eli via seus filhos pecando, foi conivente com aquela prática. Ofni e Finéias não pecaram uma, duas, três vezes, não, pecaram várias vezes. Tiveram tempo para se arrepender, mas não se arrependeram. E nem deu tempo, porque morreram na batalha. E tem muitos cristãos que têm ainda a petulância, a cara de pau, a pachorra, de achar que Deus está na sua vida, mesmo pecando. E que Deus vai pelejar a peleja para eles. Na realidade, eles vão morrer na peleja. Porque não tem a verdade. Foi o que correu com Saul, que foi atrás de uma pitonisa, achando que o profeta Samuel teria falado com ele mesmo, que já estava morto. E deu no que deu, ele acabou se matando. Foi até que Davi disse que muitos estavam arquitetando algo contra ele, mas estavam equivocados, não estavam na razão, não estavam em justiça, e acabaram perecendo. E foi o que ocorreu com Ofni e Finéias, e foi o que ocorreu com Eli. E aí você para analisar. Eli é o exemplo clássico de cristãos velhos, de cristãos que consentem com pecado. Eli não estava pecando, mas estava consentindo, e por isso sofreu, morreu. Ainda que morreu numa idade até considerada, quase 100 anos. Mas morreu, daquela forma. Porque Deus não aceita quem também compactua com as obras das trevas, com quem consente. Se você ver seu irmão carnal, ver seu filho, seu esposo, seu marido, sua esposa pecando, você não pode, de maneira alguma, ser conivente com aquilo. Você tem que fazer o dever de um cristão ou de uma cristã. Exortar, dizer, olha, não é para fazer isso. E a gente vê justamente o contrário. Muita gente, até mesmo no sistema religioso, passa a mão na cabecinha, ah, não, meu filhinho, ah, não, é a minha filhinha, ah, não, é meu esposo, é minha esposa. E ele está fazendo coisas erradas, está enganando, está furtando, está adulterando, está fazendo isso e aquilo. Jesus, certa feita, disse que aquele que não deixar a sua família não era digno dele. E o deixar a sua família é exatamente isso. Quando o familiar faz coisas erradas, repreender o que o familiar fez de errado. Não ser uma pessoa que consente com aquela obra das trevas. Porque assim você está servindo ao Senhor. Não precisa você se distanciar do seu familiar, ficar ausente. Não. É não compactuar, é não saudar, é não, de fato, receber na casa sua, no seu coração, aquela doutrina que é prevaricada, está sendo prevaricada por um conhecido seu, seja parente, ou quem quer que seja. Eli consentiu, levou o choque da morte dos filhos, morreu. Porque se Eli tivesse exortado, os filhos dele não teriam morrido, ele também, por conseguinte, não teria morrido. E Israel também não teria sofrido. Veja que, por conta de um pecado de alguém, todo Israel sofreu. Por conta do pecado dos sacerdotes, que tinham que dar o exemplo, todo Israel pereceu. E pecado até mesmo dos juízes. Ou da própria nação que não estava obedecendo o juiz. No campo civil, obviamente. Então a glória de Deus se destituiu. Se desfez de Israel. Israel, que era Jacó.
que é traduzido aquele que lutou com um anjo, que tinha coragem, que tinha fé, que andava, de fato, em perseverança. E agora a nação, descendência dele, não atentou para observar os mandamentos do Senhor, por conseguinte sofreu. E aí, eu pergunto, você quer ser Icabô? Você quer perder a glória do Senhor? Ou você quer ser Ebenezer? O que é Ebenezer? Já vou dizer. Após tudo isso ocorrer, Israel viu o seu erro. Israel se humilhou. Trouxeram a Arca da Aliança. Começaram a dar valor aos preceitos divinos. E aí Deus começou a agir a seu favor. Porque todo aquele que se humilha, Deus exalta. Se esse povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender, eu ouvirei do céu, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Foi isso que ocorreu. Eles alcançaram o milagre do Senhor, porque se humilharam. Veja que interessante, é que no versículo 6, nós temos até a praga para os filisteus das hemorróidas, porque aí Deus estava já com o povo israelita. Aquelas pragas que Deus enviou lá para os egípcios, para convencer Faraó, os próprios filisteus se lembraram daquilo, dizendo, olha, o Deus deles já fez lá milagre para eles, agora vai vir para nós. E agora complicou, porque eles fizeram o concerto com o Senhor. E fazendo o concerto com o Senhor, todos eles conseguiram mais tarde vencer a peleja contra os filisteus. E após esse concerto, então, Samuel, já no capítulo 7, no versículo 11, 12, fez ali sobre uma pedra, ou então tomou Samuel uma pedra e chamou seu nome de Ebenezer, dizendo, até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer simboliza a pedra do socorro. A pedra da ajuda do Senhor, da vitória sobre os filisteus. Então, em síntese é isto. Israel pecou, teve a consequência e acabou, sem a luz, sem a glória de Deus. Israel se conserta, se humilha, os restantes que ficaram vivos e que viram o erro do restante da população israelita e aprenderam a lição, se humilharam, começaram a reverenciar o Senhor como devia, a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus, a Shekinah do Senhor. E aí Deus deu a vitória. E Samuel, o profeta, o juiz, foi lá e fez, ou pegou uma pedra e colocou Ebenezer, a pedra do socorro. Então, aqui é a escolha para você. Aqui cabe você fazer a escolha. E acabou Ebenezer. Foi-se a glória de Israel ou a pedra do socorro? Qual que você escolhe? O certo, o óbvio, é Ebenezer. A pedra do socorro, o socorro bem presente na hora da angústia. Mas para nós ter o socorro bem presente na hora da angústia, é necessário nós estar com o Senhor. Para que o Senhor esteja conosco, nos abençoando verdadeiramente. Ele pode estar conosco, nos olhando, mas para nos abençoar e nos dar mais bênçãos, é necessário nós estarmos junto com Ele. Então, pense a respeito. Você que acha que está tudo bem na sua vida, é até um pouco arrogante, soberbo, acha que Deus está contigo, mas não está vigiando muito. Depois vem algumas consequências, e aí fica complicado, aí configura o Icabô. E se você não se humilhar a tempo, ou se até mesmo pode até não ter a oportunidade de se humilhar, vai ter uma complicação. Então você que é cristão ou que não é cristão, ou que é cristão e tem pecado, pense a respeito. Você quer ser Icabô ou Ebenezer? Você quer perder a glória de Deus? Ou você quer ganhar a ajuda do Senhor? Você quer perder a glória da glória do Senhor, a vida eterna, a prosperidade? Ou você quer estar junto com o Senhor, tendo a salvação, a redenção, o socorro divino? Então não peque. Se pecar, se arrepende. Para que Deus, de fato, venha lhe abençoar. Porque a arca do concerto está aí.
A arca do concerto representa o Espírito Santo. Ele está aí. Ele convence você, qualquer um, do erro e do pecado. Dê ouvidos ao que o Espírito diz às igrejas, que somos nós. Que podemos ser igreja do inimigo, dos homens e de Deus. Para ser de Deus, nós temos que dar ouvido ao que o Espírito Santo de Deus nos diz e praticar, para sermos abençoados. Então, o que você quer saber? Está na sua escolha. Você está no vale da decisão, bem ou mal, a bênção ou a maldição, acabou o Ebenezer. Qual é a sua escolha? Ah, eu quero Ebenezer. Todo mundo vai até dizer, eu quero Ebenezer. Mas tem que fazer por onde? Tem que se santificar para o Senhor operar maravilhas na sua vida. Tem que fazer conserto. Não pode pecar. Porque quando você peca, você fica frágil, suscetível a sofrimentos, suscetível a uma série de problemáticas. Aos inimigos te derrotarem, sejam eles quais forem. Até mesmo você pode se tornar um inimigo por conta da falta de vigilância e de prudência. Por conta de não ser prudente como a serpente, simples como uma pomba. Esse é o recado. Muitos estão só na aparência, como Eli, como Ofni e Finéias. São filhos de sacerdote, estão na igreja, maravilha. Mas só na carcaça, porque não tem nada de Deus. E uma hora a consequência vem. E como vem? Depois acontece algo, muitos dizem, mas era uma bênção, nós estávamos na igreja. Mas era isso, mas era aquilo. Pois é. Pecado. E o pai ou a mãe que consente, seja até simbolicamente o pai e a mãe na fé, que consente com o erro dos seus filhos, as almas ganhadas, também hão de sofrer. Não necessariamente familiares. Tem essa questão também a ser meditada. O apóstolo Paulo fala que ele fez filhos, ele gerou filhos na fé. Filhos que ele ganhou as suas almas. Essa mensagem, inclusive, é para quem, de fato, até mesmo é cristão há bastante tempo. Mas pode configurar também para aqueles que não aceitaram a Cristo para aceitar, para não perder a vez. Tem um ditado que diz que o cavalo encilhado só passa uma vez. Então não perca a oportunidade. É claro que com Deus funciona um pouco diferente nesse ditado. Deus dá várias outras chances. Porque Deus é benigno, ela é um longânimo. No entanto, ele tem limites. Acabou o Ebenezer. Perder a glória de Deus ou ganhar o socorro do Senhor? Elevo meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Socorro vem do Senhor. Só do Senhor. A glória vem do Senhor. Isaías fala que a glória do Senhor vai refletir sobre você. Quer bênção, quer vitória, quer permanecer junto com Deus, tendo a guarida, a proteção, a força, o alimento, é necessário estar na sua doutrina. Fazer conserto se porventura houve algum pecado. Confessar esse pecado, não diante dos homens, mas diante de Deus e procurar se arrepender, não fazendo mais. Aquilo que Jesus disse para Maria Madalena, vai e não peques mais. Para que, de fato, você venha ter uma rocha, uma pedra de socorro. E não você venha amargurar a derrota, o sofrimento, a perca e até, infelizmente, a morte. Se não a morte física, a morte espiritual, que é muito mais terrível, que é a condenação ao fogo do inferno ou ao lago de fogo. Que Deus faça você refletir acerca dessa temática, para que você venha escolher a boa parte, assim como escolheu Maria, e não a parte material para perder a bênção, como foi Marta. Escolher e acabou é escolher o que Marta escolheu. É olhar para as coisas dessa vida, se interessar para as coisas dessa vida, achar que não é passageiro, que pode pintar e bordar, fazer as orgias, os bacanais, que nada vai acontecer. Não, tem consequência. Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Lembrando que quem fez esses erros eram sacerdotes. E hoje em Cristo, todos nós que aceitamos
ao Senhor Jesus, somos considerados sacerdotes e reis. Então, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu com eles. Perdemos as pelejas, as batalhas, perdemos a bênção do Senhor, perdemos a glória, perdemos a salvação. Agora, se você for fiel, se você se humilhar, se você se arrepender, com toda certeza, Deus fará a mesma coisa que Jesus citou ali na parábola do filho pródigo. Receberá gostoso de volta o filho pródigo, aquele que errou, terá compaixão, fará uma festa, um banquete para receber o filho de volta à casa paternal. Então pense acerca disso, o Senhor está aí para lhe ajudar, basta você querer. Você tem as escolhas a serem feitas. Você tem essa bifurcação, esse lado ou o outro lado. O lado do bem e o lado do mal. Você tem Icabô, você tem Ebenezer. Você tem a boa parte, você tem a má parte. Você tem a maldição, você tem a bênção. A escolha está nas suas mãos, o livre-arbítrio. Nem por força, nem por violência. No entanto, se você não escolher o bem, já está automaticamente com o mal. E aí, por conseguinte, terá a consequência que é condenação, fogo do inferno e uma série de malefícios. Porque muitos pensam que ficar em cima do muro seria uma terceira opção. Não necessariamente. Porque você ficar em cima do muro e não escolhendo o lado do bem, fazer e praticar o bem, você está mais no lado do mal, porque está, de fato, que nem ele, assim, ó, braços cruzados, parados, na cadeira de balanço, guardando notícias dos seus filhos e consentindo com o pecado deles, né? E aí sendo até hipócrita, porque no passado condenava o pecado dos outros, ficava zombando de Ana, né? E a Ana ia lá orar dentro do templo para que o Senhor desse um filho para ela, já que ela era estéril, ficava zombando dela, dizendo que ela estava cheia de mosto, embriagada. E Deus concedeu o milagre, abriu a madre de Ana e deu o seu filho Samuel. Pois Samuel tinha sonhos, e ele duvidava até mesmo de alguns sonhos de Samuel, até que confirmou que Samuel seria levantado como profeta. Então ele era hipócrita, né? Quer dizer, os outros ficavam zombando, não acreditava, condenava os outros, mas quando era com o seu filho, não, aqui é meu filho. Olha a prática. E muitos cristãos às vezes perdem a bênção por conta disso, por se associarem a pessoas equivocadas, pessoas erradas. As más conversações corrompem os bons costumes, se associar, ou se apegar a familiar, se apegar a amigos, se apegar a bens dessa vida, pessoas, e acaba perdendo a glória do Senhor. Então, pensando acerca disso, nós temos que nos apegar somente com Cristo, que é a vitória. Não podemos de maneira alguma associar com aquilo que nos traz derrota. Maior é aquele que está conosco do que aquele que está com eles. Nós podemos ser um só, mas tendo do Senhor, Ele pelejará pela nossa luta, nossa batalha, nossa peleja. Ele nos dará, por conseguinte, aquilo que almejamos e queremos, a vitória, a conquista. Então, pensa acerca disso. Senhor, em primeiro lugar, não consentir com o pecado. Se errou, considerar, rever os seus erros e abandoná-los. E aí sim, com toda certeza, o Senhor vai ser a rocha de socorro, de salvação para a vossa vida. Você estará escolhendo Ebenezer, porque foi humilde, não foi exaltado, soberbo. Quantos que escolhem e têm até prazer de continuar sendo uma desgraça, vivendo uma inglória, uma desonra, diante dos homens e diante de Deus principalmente, porque são soberbos, porque não querem se humilhar e dizer, não, Senhor, pera colar, eu pequei, não quero perder a tua bênção. Judas teve um momento de se arrepender, não se arrependeu, perdeu a bênção do Senhor. Pedro, por conseguinte, já quando viu que tinha negado o Senhor, cumprido aquilo que Jesus disse, chorou amargamente. E o chorar amargamente denota contrição, denota humildade, arrependimento. Pedro se arrependeu. E Deus lhe deu uma nova oportunidade. Então pense, está tudo bem escancarado, evidente aí para você. Que Deus os abençoe e fale mais a vosso coração com essa reflexão, com essa palavra. Paz de Cristo, boa noite. Dê o seu like. Se porventura não é inscrito no canal, se inscreva.
Até a próxima.